Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta. Eu pensei muitas vezes na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Seja bem-vindo ao canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Hoje nós damos início à terceira etapa do caminho do amor. A terceira etapa do caminho do amor começa para mim num domingo, dia do Senhor, e na Santa Missa. Fui para a Santa Missa, era no período da tarde, e ao chegar à igreja eu me direcionei imediatamente ao sacrário. Diante do sacrário eu comecei a fazer minhas orações de agradecimento por ali estar, por ter a graça de participar do santo sacrifício da missa. E no momento das minhas orações eu senti um silêncio interior me dominar de uma maneira que eu nunca tinha sentido. De repente, eu entrei num estado de silêncio tão profundo que eu não teria palavras para descrever. Então, Jesus falou para mim: Camila, tu não me amas. E nesse momento eu desabei diante do sacrário. Aí eu levantei e o caminho que eu fiz entre o sacrário e até o banco ao qual eu ia me sentar, eu fui meditando o que é amar a Deus. Aí eu pensei e perguntei para Nossa Senhora: Mãe, o que é amar a Deus? E ela falou para mim: olha para a cruz. E nesse momento eu estava diante da cruz e olhei para a cruz, mas naquele momento eu não tinha entendido o que era amar a Deus. Esse processo de entender amar a Deus foi um caminho que eu fiz, a qual foi guiada plenamente por Nossa Senhora, me mostrando, me direcionando o que realmente seria amar a Deus. Mas esse amar a Deus ao qual Ele estava me chamando era porque eu não aceitava a minha vocação. E Ele havia me dado inúmeros sinais do que Ele me chamava para uma determinada vocação, mas eu não queria aceitar. Eu ouvia mais a minha vontade e a voz do mundo do que a vontade dele. Mas era preciso que eu passasse por um processo de purificação, porque eu já o amava, mas precisava amar ele de forma mais perfeitamente, aceitando plenamente a vontade dele. E eu fiz esse processo de purificação, de abandono da minha vontade, o desterramento das mentiras do mundo que a gente absorve. E assim fui e aceitei a vontade dele para a minha vocação. Na terceira etapa, é muito importante que se entendam as relações entre a liberdade, a vontade e a graça, da seguinte forma: duas coisas são exigidas para fazer o bem: um dom de Deus, que é a graça, e o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, não haveria problemas. Sem a graça, o livre-arbítrio, após o pecado original, não quereria o bem, e se o quisesse, não conseguiria realizá-lo. A graça não tem o efeito de suprimir a vontade, mas de torná-la boa, pois ela se transformaria em má. Esse poder de usar o livre-arbítrio é precisamente a liberdade. A possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. E o fato de alguém se encontrar confirmado na graça a ponto de não poder fazer mais o mal é o grau supremo de liberdade. Assim, um homem que se encontrar mais completamente dominado pela graça de Cristo será também o mais livre. Caminhando no caminho do amor, em confiança, abandono e obediência à Santíssima Virgem Maria, chegamos na terceira etapa do caminho do amor, que consistirá no discernimento vocacional. O discernimento vocacional exigirá de nós um amadurecimento espiritual, e nossa Mestra, a Santíssima Virgem Maria, nos conduzirá nesse processo. O caminho tão precioso do discernimento vocacional exigirá de nós a virtude da prudência, paciência e resignação. Pois nesse momento diremos com o coração: Senhor, ensinai-me a fazer a vossa vontade, pois sois o meu Deus, que o vosso Espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. É sabedoria divina que a nossa vocação é a santidade. Porém, o caminho pela qual alcançaremos não é humano, mas sim divino.
Nossas escolhas só são perfeitas quando se unem à vontade de Deus, mesmo que seja necessário fazer-nos violência, bendita violência santa. Não tenhamos medo de dizer não à nossa vontade. Somos débeis demais para fazer escolhas por nós mesmos. Recorramos à Santíssima Virgem Maria para que ela nos mostre o caminho e ouçamos somente a voz de Deus. Reafirmo sempre, é inegociável qualquer etapa no caminho do amor. E para a terceira etapa será necessário ler e meditar. Hebreus capítulo 1, versículo 5, Mateus capítulo 1, versículo 8, o livro de 1 Macabeus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Mateus capítulo 15 e Daniel capítulo 8. Após ler e meditar essas passagens bíblicas, será necessário seguir com o plano de oração. Plano de oração. O plano de oração para essa terceira etapa consistirá de rezar o rosário todos os dias, no mesmo local, em ambiente silencioso e a sós. Segundo, rezar o terço da Sagrada Face de Jesus todos os dias, às 15 horas, em ambiente silencioso, no mesmo lugar e a sós. Terceiro, confissão e comunhão a cada 7 dias, priorizar sempre o domingo. Quarto, novena. A novena é um tipo de oração para pedir à Santíssima Virgem Maria a sua intercessão direcionada para algum santo, no qual intercederá por nossas necessidades espirituais e nos mostrará, por seus exemplos e virtudes, o ensinamento a qual enriquecerá nossa vida espiritual. Os tesouros de Deus, longe de serem utilizados de forma meramente humana, incluindo as novenas, devem ser investidos com sabedoria. Sejamos sábios, pedindo sempre à nossa Santíssima Mãe que ela seja o nosso caminho imaculado a Jesus. Jejum. Nossa mestra espiritual, a Santíssima Virgem Maria, nos ensina que existe um tempo propício para investir em cada tesouro de Deus. Em se tratando do tesouro do jejum, não é diferente. Sendo usado no momento inadequado, não enriquece a vida espiritual, pelo contrário, empobrece, sendo facilmente desprezado. Toda a vida espiritual deve ser firmada numa crescente. A exemplo disso, observe. Primeiro, oração. Segundo, oração mais reconhecimento dos pecados. Terceiro, oração mais reconhecimento dos pecados, mais mudança de vida, conversão. Quarto, oração, reconhecimento dos pecados, mudança de vida, abandono da própria vontade. Quinto, oração, reconhecimento dos pecados, mudança de vida, abandono da própria vontade, determinada decisão, jejum e assim sucessivamente. Para investirmos no tesouro do jejum, a nossa alma já deverá estar fortalecida, pois a alma é a vida do corpo. Uma alma enfraquecida e mal preparada para receber os tesouros de Deus não consegue compreender o sentido espiritual. O fortalecimento da alma é extremamente necessário para se progredir na vida espiritual. Sendo a alma espiritual, fortalecemos primeiramente e sempre com o sobrenatural e completamos com a mortificação da carne. Nossa mestra espiritual, a Santíssima Virgem Maria, nos orienta a fazer jejum na quarta e na sexta-feira, e o sentido é todo espiritual. Na quarta, porque Judas Iscariotes traiu Jesus, e na sexta-feira, porque Jesus foi crucificado. O jejum é recomendado para ser feito por pessoas prudentes e saudáveis. Não deve ser feito de qualquer maneira, nem de forma irresponsável. Para tal, existem inúmeros tipos de jejum. Jejum a pão e água, que nunca deve ser consumido os dois juntos, mas quando sentir fome, come-se pão, e quando sentir sede, bebe-se água. Segundo, o jejum líquido, que pode ser, a pessoa pode passar o dia todo se hidratando, ou com caldo, ou com água de coco, ou com suco, ou jejum de uma única refeição. Orientação final.
É importante lembrar que cada etapa do caminho do amor tem a duração de 3 meses e que é inegociável qualquer etapa neste caminho. Baixe o PDF para acompanhar a terceira etapa do caminho do amor no canto direito do banner ou na aba Sobres e Links. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. Quem tem ouvidos, ouça.